Oi, gente. Bom dia, boa tarde, ou talvez até boa noite. Eu falo assim porque eu não sei em que horário é que você pode assistir ou está assistindo esse vídeo. Mas hoje vamos falar um pouquinho, viu, sobre um assunto polêmico que a gente vê pela internet, né, que a gente vê muito aí nos noticiários, referente à Igreja de Deus. A gente tem que entender uma coisa. Todo ser humano, eu estou dizendo, todo ser humano, eles são a igreja de Deus. Você é um ser, você é humano, você é pessoa, você é gente, você é a igreja de Deus. Agora, tem um detalhe aí. Tem muitas pessoas, viu, que muitas das vezes, diminui a denominação dos demais, achando que só a igreja dele é a verdadeira e a dos outros é falsa. É aquele negócio, é você subir em cima do muro e jogar pedra nos que estão lá do outro lado. Viu? Gente, viu? Isso não é o correto. Isso não é o certo. Isso não é o certo. Aí a pergunta é, como você definir a igreja verdadeira de uma igreja falsa? Não. Infelizmente isso dói na alma, mas eu vou ter que dizer. Eu vou ter que dizer. Quando a gente fala de igrejas falsas, igrejas verdadeiras, a gente não está diminuindo o ser humano, que foi feito também um ser vivente, viu? Uma alma vivente, sim, que também são igrejas de Deus. São igrejas de Deus. Mas o que nós estamos falando aqui não é de pessoas. Estamos falando aqui de raciocínio, de interpretação. Eu não quero aqui com isso defamar a pessoa na sua carne, na sua consciência. Eu não estou aqui para defamar ninguém, nem dominação nenhuma. Eu só estou aqui para falar aquilo que é certo e separar o certo do errado. Porque a gente não pode misturar o santo com o profano. Até porque Deus ele não se associa com o pecado. E nem tampouco se associa com aqueles ou aquelas que vivem praticando o pecado. Deus disse assim: o meu pensamento não são os vossos pensamentos. Os homens pensam de uma forma e Deus pensa de outra. É isso? Mas o que eu vejo é um defendendo sua igreja como se fosse hoje um time de futebol, gente. As coisas religiosas, as coisas de Deus não pode ser tratada dessa forma, como se fosse um time, como se fosse Brasil e Argentina, não é isso? Viu? Ou um país aí jogando contra outro país ou coisa desse tipo. Gente, as coisas de Deus têm que ser tratadas com seriedade, com respeito. Você entendeu? Com respeito. A igreja católica chuta de lá, os católicos chegam aqui, é porque a igreja católica é a igreja de Deus. Eu vi uma senhora pregando aqui, poxa, uma senhora vistosa, né, de qualidade, de presente, uma pessoa até inteligente, viu? Mas da forma que ela aplicou, viu? Ela estava diminuindo as demais denominações. Quando ela disse assim, vocês pensam que vocês vieram da onde? As igrejas de vocês aí são filhas da igreja católica. São filhas. Então quer dizer o quê? Que a igreja católica é a mãe. Não é isso? É a mãe. Não é isso? Nós somos seus criados, ou talvez assim seus empregados. Viu? Vocês ficam com essa Bíblia na mão aí. Essa Bíblia aí, ó, foi a igreja católica que inventou a Bíblia. Isso é uma mentira, viu? Que eu tenho que dizer a verdade. Isso é uma baita de uma mentira, viu? Gente, a igreja católica, ela foi fundada por aqueles dois personagens
que um se chama Teodoro e o outro se chama Damas I. Já viu falar desses dois camaradas? Viu? Quem era eles? Quem era eles? Viu? São pessoas, a Igreja Católica praticamente foi fundada, viu? Em cima de dogmas, em cima de ensinamentos pagãos. Em cima de ensinamentos pagãos. Eu não queria falar isso, mas vou ter que se esforçar para falar, cara. Viu? Em cima de ensinamentos pagãos. Viu? Esses homens, eles não tinham a luz da verdade. Teodoro e Damas I decretaram, levantaram entre eles, nomeando ali um papa, que foi o Papa de Roma, para que este mesmo trouxesse realmente esses dogmas para as pessoas. As pessoas queriam Deus. As pessoas queriam Deus para adorar. Então eles foram lá e sugeriram, bom, vamos levantar um homem entre nós que traga ensinamentos dogmáticos para este povo que estão aí ansioso pela palavra, pelo Deus. Foi um Deus criado, diferente da igreja de Deus que surgiu lá do Éden. A palavra do Senhor diz assim: crede nos seus profetas e sereis prosperado. A igreja que não crê no ensino dos profetas, ela não é uma igreja prosperada. Ela não vive sob a prosperidade divina. Aí é onde está o perigo. Aí é onde está o perigo. Viu? Agora eles puxam aquele outro texto lá que diz assim, aonde Cristo fala, Pedro, tu és igreja, e sobre essa igreja edificar, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí ele diz aí, Pedro é a pedra da igreja. Pedro nunca foi pedra da igreja. Pedro não fazia parte da igreja romana. Pedro não tinha nada a ver com Roma. Muito pelo contrário, gente. A igreja de Cristo foi perseguida pela igreja de Roma, que foi Constantinopla, que foi Martinho Lutério, outros e outros reformadores daquela época. Esses homens faziam parte de Roma? Não, muito pelo contrário. Se lembra das mortes de mártires? Lembra do Papa Pio VI? Que perseguia realmente a igreja de Deus? E no final de tudo isso ele foi preso e morto nos conselhos de Valença. Agora, como é que você vem dizer que as igrejas cristãs são filhas da igreja católica? De onde foi que você tirou essa ideia? Por favor, rapaz. A Bíblia é bem clara. A Bíblia ela diz assim, crede nos seus profetas e sereis prosperado. Se você se coloca como igreja, procure a prosperidade divina. Procure a prosperidade divina. É aquela prosperidade que é baseado nos ensinos dos profetas. A Bíblia é bem clara. Crê nos seus profetas e sereis prosperados. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Eu não estou aqui para diminuir nem condenar ninguém. Eu quero dizer que você também é igreja de Deus. A igreja de Deus não é um templo feito por mão do homem, não. Não é 4 paredes, não. Ele diz, aonde estiver 2 ou 3, aí estou eu no meio deles. Disse o Senhor. Aonde estiver 1, ou 2, ou 3, aí estou eu no meio dele. Aonde estiver 3, aí está a igreja do Deus vivo. Que Deus nos abençoe e nos ajude e nos dê a sua graça. Amém? Desculpa se eu ofendi vocês em alguma coisa, mas a verdade tem que ser dita, viu? Me desculpa, eu amo a todos, tanto católico, não católico, seja você quem for. Você foi chamado para o ministério de Cristo, viu? Todos são convidados a participar da ceia do Senhor. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém? Glória a Deus.